Palavra, você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus! Aplauda mais alto, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Será que podemos fazer barulho nessa noite? Glória a Deus! Aleluia! Sejam bem-vindas. Antes de você sentar, dá um sorriso aí para essa mulher que está do seu lado. Diga a ela: seja bem-vinda à Sisters Conference 2025. Deus é fiel. Glória ao Senhor Jesus, que nos permite estar aqui mais uma quinta-feira. Para mim, minhas irmãs, é um grande privilégio estar aqui diante de cada uma de vocês. Para quem não me conhece, sou pastora Carla, esposa do pastor Fernando, que está aqui com a gente também, nos prestigiando com a sua presença e toda essa banda maravilhosa, esses voluntários maravilhosos. Será que a gente pode aplaudir ao Senhor, porque temos uma igreja viva, um organismo vivo? E mais um aplauso. Você consegue dar mais um aplauso para as nossas convidadas, as nossas conferencistas, você que está aqui conosco nessa noite? É uma grande alegria, minhas irmãs, que eu vejo todas as quintas-feiras, algumas que faz tempo que eu não vejo. Sejam todas bem-vindas. As pastoras que estão nos visitando nessa noite também, glória a Deus, muito feliz de ter vocês aqui nessa casa. Então, é realmente um dia especial para essa igreja, para o ministério de mulheres dessa igreja. E eu sei que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Quantas estão prontas para receber a palavra de Deus nessa noite? Alguns meses atrás, o Senhor, Ele me trouxe uma palavra durante o devocional que eu estava fazendo, ali no livro do profeta Zacarias. E a palavra que Ele me deu foi lá no capítulo 10, versículo 1, que diz: peça ao Senhor chuva na primavera, pois Ele forma as nuvens de tempestade e Ele enviará aguaceiros para que todos os campos se tornem pastos verdes. Você sabia que a época que nós mais temos tempestades é na primavera? Eu não sei se você sabia disso, eu não sabia. Pelo menos aqui no hemisfério norte, o momento que mais temos tempestades é na primavera. E é interessante que eu achava, né, que a primavera era uma estação onde nós teríamos as maiores colheitas, porque primavera representa flores, florescimento. Mas existe uma diferença entre florescer e frutificar. E, Carla, você pode me perguntar: Carla, me explica essa diferença. As flores, elas são as estruturas reprodutivas, né, que vão mais tarde, quando forem fecundadas, se transformar, né, no fruto. Em outras palavras, a flor é o útero do fruto. Portanto, se não houver flores, não haverá fruto. E as flores, elas dependem das tempestades para que elas possam crescer. Há um ano atrás, minhas irmãs, eu recebi uma palavra profética desse altar. E como é bom quando nós recebemos uma palavra de Deus. E a palavra foi de pessoas diferentes que não se conheciam, mas que disseram exatamente a mesma coisa. Eu tenho até a gravação no YouTube para te provar depois. E a palavra foi o seguinte: Carla, Deus está mudando as estações. Oh, aleluia. Quantas querem ouvir isso? Deus está mudando as estações. E eles falavam assim: Carla, a primavera chegou. Posso ouvir um glória a Deus? A primavera chegou. E aí a gente já pensa em flores, em alegria. Ai, glória a Deus, o inverno passou. Mas um ano depois dessa palavra, eu entendi que esse último ano foi marcado pelas tempestades que eu vivi. Mas eu quero te dizer algo, minha irmã. Peça ao Senhor chuva na primavera e Ele enviará aguaceiros para que os pastos se tornem verdes. As tempestades, as chuvas de primavera não são para destruir a terra, mas para tornar a terra fértil, frutífera. O
o Senhor sacudiu você esse último ano? O Senhor enviou aguaceiro sobre a sua casa. Parecia que a estação não havia mudado. Parecia que a terra estava morrendo, mas era Ele preparando a terra para o tempo da colheita, minha irmã. O tema dessa conferência nasceu disso. Desse entendimento de que as tempestades, elas não são um sinal de abandono da parte de Deus. Muito pelo contrário, é o cuidado de Deus com a terra. Em João 12, 24, ele diz: eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Porém, sua morte produzirá muitos frutos. A semente, ela precisava ser enterrada. A semente, ela precisa morrer, porque se ela não morre, a casca não se rompe e a vida não pode ser liberada. Você enterra aquilo que está morto, mas Deus planta aquilo que tem potencial de vida. E é sobre isso que eu quero falar com você, da morte à vida. Esse tema, essa palavra que foi lançada sobre a minha vida e está sendo lançada sobre a sua vida, é um lembrete de Deus para você nessa noite. Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Sim, a estação mudou e é Ele te preparando para o tempo da colheita. Você enterra aquilo que está morto, mas Deus planta aquilo que tem potencial de vida. Naquela sexta-feira, parecia que Jesus estava sendo enterrado. Parecia que não havia vida, mas Jesus não estava sendo enterrado. Jesus estava sendo plantado. Porque a partir daquela sexta-feira, a história da humanidade mudaria. Aquilo que nunca aconteceu antes, aconteceria. A verdade, minhas irmãs, é que na cruz, em sua morte, o grande mistério de Deus foi revelado. Jesus pegou a morte de surpresa. Tudo começou como? Você lembra da história de Adão e Eva? Adão, em um mundo perfeito, num jardim onde ele tinha tudo que ele precisava. Em uma conversa tola, inútil, ele é iludido pela serpente para desejar algo que não era para ele, e por ambição ele acaba sendo aprisionado para sempre por causa daquela serpente. Você lembra dessa história, não lembra? E agora o homem que tinha sido criado para dominar a terra estava aprisionado por Satanás, pelo pecado, fadado à morte. O salário do pecado é a morte. E a instrução era clara: não coma desse fruto, porque se você comer, o que é que vai acontecer com você? Você morrerá. Adão não morreu fisicamente, imediatamente. Eventualmente ele veio a morrer fisicamente, mas é importante você entender algo aqui nessa noite, de que a morte na Bíblia não significa você deixar de existir. A morte significa separação da presença de Deus. E foi isso que aconteceu imediatamente, naquele momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Eles foram expulsos do jardim, eles foram separados da presença. Aquilo que eles desfrutavam todo fim de tarde, não poderiam mais desfrutar, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é a ausência da presença de Deus. O que eles perderam no Éden foi a presença. O salário do pecado é a ausência de Deus. É isso que o inferno representa. Você sabia disso? O inferno, na verdade, não é deixar de existir, é você existir eternamente longe da presença de Deus. Romanos 3:23, Paulo diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então não foi só Adão e Eva, isso se estende a cada uma de nós. Todos nós, pecadores, estamos fadados à morte. A um mundo de dores, de tragédias, de desgraças. Paulo, ele diz em Romanos 8:20 que toda a criação foi submetida a uma existência fútil e decadente. Portanto, minhas irmãs, as dores que hoje você carrega são frutos do pecado do homem. Talvez os traumas que hoje você carrega na sua bagagem são frutos do pecado que nem foram pecados seus,
mas você ainda sofre por causa deles. A verdade é que nós vivemos em um mundo doente, um mundo sujo, um mundo completamente sem esperança. Nós fomos expulsos do Éden. E desde o Éden, a morte, ela reina sobre o homem. Salomão, ele reflete de uma forma muito sábia sobre a insignificância da vida. Porque todos têm o mesmo fim. Para Salomão, nada importava, porque todo mundo iria morrer. Não adianta você ser conhecido, você ser anônimo, você ser rico, você ser pobre, você ser forte ou fraco. Todos nós temos o mesmo destino. A sepultura bate na porta de todos aqueles que respiram. E Salomão não estava errado, afinal ele era o mais sábio de todos os homens da sua época. Mas veio alguém maior que Salomão. Para mim estava tudo muito claro, tudo preto no branco. Deus criou o mundo, ele deu uma direção, o homem não seguiu e colheu a consequência. Poderia ter parado por aí, não é verdade? Poderia ter terminado assim. Agora todo mundo está condenado e fim da história. Mas o que eu acho maravilhoso é que Deus tinha uma carta na manga. O Dr. Myles Munroe, ele disse algo que mudou a minha visão sobre a sagacidade da serpente. Até então, lendo Gênesis, eu sempre achava que ela foi esperta, que ela frustrou o grande plano de Deus de criar o homem em um mundo perfeito. Ela foi lá e estragou aquilo que Deus havia criado. Mas Deus tinha um plano e ali em Gênesis ele já começa a dar sinais desse plano. Lá em Gênesis 3, 14 e 15, fala assim: então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a sua cabeça. Eu fico imaginando a serpente escutando isso naquele momento. Aquele branco, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Aqui Deus já havia planejado um Salvador, que seria através do seu sangue, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que ele destruiria a antiga serpente. Agora pensa comigo. Deus, ele criou a mulher de uma forma onde quando você gera um bebê, o sangue do seu bebê, ele nunca se mistura com o seu sangue. Por mais que é dentro do seu corpo, é um corpo completamente separado do seu. E eu fiquei imaginando que quando Deus estava criando o útero de Eva, ele já estava criando uma solução para um problema que nem havia acontecido ainda. A palavra de Deus diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da serpente achar que havia frustrado os planos de Deus, ele já tinha uma solução. Ele já tinha uma resposta. Ele já era a resposta para o problema que nem havia ainda acontecido. É igual aquela música, Mary Did You Know, que fala: the baby that you deliver, one day it will deliver you. O bebê que hoje você está dando à luz um dia vai te salvar e te libertar. Você já parou para pensar nisso? Antes do problema do pecado entrar no mundo, antes da morte existir, a morte já tinha sido derrotada por aquele que não é pego de surpresa, por aquele que está acima das circunstâncias. Portanto, os planos de Deus não foram frustrados pela serpente. O que eles não contavam é com a cruz que mudaria o mundo, a história da humanidade. Os profetas falaram que haveria um Salvador, mas ninguém sabia como isso iria acontecer. E aí quando Jesus, ele nasce numa manjedoura simples, ele não muda a realidade política da sua época, ele não libertou os judeus dos romanos e ainda foi condenado à morte, humilhado e rejeitado. Talvez ali na cruz, o inimigo olhou para aquela cruz e enquanto Jesus sangrava, ele sorria dizendo: eu venci, eu mais uma vez frustrei os planos do Criador. Mas o que ele não sabia é que a semente ela precisa ser enterrada, é que a casca precisa ser rompida para que o poder pudesse ser liberado. Para eles era o fim do Rei da Glória, mas a velha serpente não
não sabia, porque até a morte foi pega de surpresa. Como, Carla? Na cruz todos os homens morrem. Até a cruz todos os homens morriam por um motivo. Você não tem o poder, a autoridade para dizer para o seu coração: pare de bater. Alguém aqui tem esse poder? Você não tem autoridade para dizer: hoje é o último dia que meus pulmões vão funcionar. Você morre por causas externas. Você morre por causa de um acidente, por causa de uma doença, por causa de algo que causou a sua morte. Todas nós aqui, um dia teremos no nosso atestado de óbito a causa da nossa morte. Mas o que eu quero te dizer, que no atestado de óbito de Jesus não existia uma causa de morte. Eu vou te explicar por quê. João 10, 17 e 18 diz: o Pai me ama, pois eu sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, pois eu mesmo a dou, e eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. E foi por isso que o meu Pai me ordenou. Então, minhas irmãs, a cruz era uma morte lenta. A cruz, você morria por asfixia. Você ficava ali por dias. O tempo geralmente que demorava para um crucificado morrer por asfixia era entre 2 a 3 dias. Porque ali, com seus pés e as suas mãos furados por um prego, ficava dolorido para ele conseguir fazer um movimento de respirar, até que ele ficava exausto demais, com dores demais, e ele morria sem conseguir mais respirar. Então era dessa forma, e é por isso que a crucificação era uma forma de tortura. Então você não era crucificado e morria imediatamente, você passava dias agonizando, sofrendo, porque esse era o tipo de tortura. Mas não foi o que aconteceu com Jesus. Olha só, é por isso que nós lemos lá em João 19, 31 a 33, eles falam assim que era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte. Por quê? Porque eles sabiam que aqueles corpos iam ficar ali alguns dias e que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados para removê-los. E eu vou te explicar uma coisa. Por que eles faziam isso? Quando eles quebravam as pernas dos crucificados, aí então eles não conseguiam mais se mover para respirar, e isso acelerava o processo de morte. Mas o versículo 32 diz: assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. Não quebraram as suas pernas. Aqui se cumpre a profecia de Êxodo 12, na primeira Páscoa, que diz que o cordeiro, ele não poderia ser preparado em uma panela, porque os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados. Eu entendo que Jesus ficou 6 horas pendurado na cruz. De acordo com os relatos, ele foi pendurado na cruz às 9 da manhã e às 3 da tarde, como Lucas relata no capítulo 23, versículo 44. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, ele decidiu dar o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que tinha acontecido, eu não estou inventando, eu estou lendo na Bíblia, adorou a Deus e disse: sem dúvidas, esse homem era inocente. Jesus é o único que tem o poder de entregar e tomar a vida de volta. Na certidão de óbito de Jesus não constava morte por asfixia, porque não houve uma causa externa que tirou a vida de Jesus. A morte não
tirou a vida de Jesus. Ele a entregou. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. Ele derrotou aquilo que te derrotava desde o jardim do Éden. Jesus pegou a morte de surpresa, minha irmã. E por causa disso, Jesus tomou nas suas mãos a chave da morte. Isso diz lá em Apocalipse 1:18. E agora, aquilo que o homem perdeu lá no jardim do Éden, por causa que ele foi dominado pelo pecado, esse domínio vai para as mãos de Cristo Jesus. Vocês sabem, né, em Romanos 6:16, vocês não sabem que vocês se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. E é por isso que quando Jesus vence na cruz aquilo que havia nos vencido no Éden, agora ele se torna não Senhor apenas do céu, mas o Senhor do céu e da terra e debaixo da terra e de toda a criação. Ele resgata aquilo que eu e você perdemos, que passamos por livre e espontânea vontade para as mãos de Satanás. E agora que éramos escravos de Satanás, por causa daquilo que ele fez na cruz, agora somos escravos de Cristo. O domínio não volta para as nossas mãos, o domínio volta para as mãos de Cristo Jesus. Ele é o Senhor de toda a criação. Jesus, ele não é apenas o cara nos céus, ele é o cara em toda a terra. Eu acho tão lindo a descrição de João em Apocalipse 5. Ele faz toda uma cena, naquele momento que ele vê o livro sendo trazido, ele diz assim, ó: então na mão direita daquele que estava sentado no trono eu vi um livro, escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo da terra que pudesse abrir aquele livro. E eu comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória e ele é digno de abrir o livro. Toda autoridade pertence àquele que venceu na cruz. A ele foi dado o nome que está acima de todos os nomes. Em vez disso, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E por isso Deus o elevou no mais alto lugar, na mais alta honra. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o supremo de toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele existia antes de todas as coisas, e é ele que mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, e foi por meio do sangue do Filho na cruz que o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. O ano passado nós falamos sobre o filho pródigo na conferência, e uma coisa que ficou marcada no meu coração foi sobre aquela história, foi que quando aquele filho
que se afunda na lama do pecado e se lembra da casa do seu pai, ele prepara todo um discurso na sua cabeça. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer: eu não mereço ser mais chamado de filho, me trate como um escravo. E a realidade é que realmente aquele filho merecia ser tratado como escravo. O homem que decidiu rejeitar o Deus Criador, o homem que decidiu ser levado pelos seus desejos pecaminosos, sim, ele merecia ser tratado como escravo. E quando Jesus ele paga o preço na cruz e ele nos compra das mãos de Satanás, e aqui a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo, ele poderia muito bem nos tratar como escravos, seria perfeitamente ok, mas Deus, ele não nos trata como escravos, assim como aquele pai, quando olha para aquele filho, não dá tempo nem daquele filho começar o seu discurso, ele corre em sua direção, ele o abraça, ele dá vestes novas, ele calça sapatos e dá um anel, porque mesmo que eu e você merecíamos sermos tratadas como escravas, porque viramos as costas para o Criador, ele abre os braços nessa noite e te recebe como filha. É isso que representa a remissão. Ele é o nosso remidor. A palavra de Deus nos ensina que quando um hebreu ele entrava em dívida, existia uma chance dele sair daquela dívida quando um parente muito próximo pudesse pagar a sua dívida, e esse parente muito próximo era chamado de remidor, e ele ia e pagava aquela dívida. Então aquele parente que estava endividado agora começava a dever para o seu próprio parente próximo. Mas por que Jesus ele faz as coisas tão maravilhosas? Tinha que ser um parente próximo, porque o parente próximo não trataria aquela pessoa como escravo, trataria como família. E é por isso que ele desceu da sua glória, ele se fez um de nós, para que pudesse ser um parente próximo. Ele é o primogênito de toda a criação, ele pagou a nossa dívida, ele comprou a nossa dívida, para não nos tratarmos mais como escravos, mas como filhos. Colossenses 2, 13 e 15: vocês estavam mortas por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os seus pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando-o na cruz, e desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e envergonhou publicamente aos vencê-lo na cruz. Em Romanos 8, 15 e 17: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito somos seus filhos e então herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo Jesus. Se fazemos parte do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Gente, não acaba mais. Colossenses 1, 13 e 14: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o seu reino, o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escrava, mas filha de Deus, para a honra e glória do nome dele. Ele pegou a morte de surpresa, ele pagou o preço, ele nos resgatou e nos trouxe de volta. Ele tem toda a autoridade. Era para sermos escravas, mas somos filhas. E eu encerro dizendo o que Paulo soprou no meu coração através dessa carta de Romanos.
enquanto ele gerava essa conferência, o poder que estava sobre Jesus, na sepultura, quando ele pegou a morte de surpresa, quando a ele foi dada toda a autoridade, está disponível para mim e para você. Minhas irmãs, existem mulheres enterradas nesse lugar, escravas de traumas, medos, ansiedades, frustrações, dores do passado, peso de culpa, de rejeição. Existe nesse ambiente sonhos frustrados, identidades distorcidas. Existem cegos, coxos, surdos e mancos. Existem escravas nesse lugar. Pode parecer que essa tempestade veio para te matar. Ou talvez já tenha te matado. E você está como Lázaro, na sepultura. Já cheira mal, já não existe esperança. Mas em João 11, quando Marta chega aos pés do Mestre, ela indaga: onde estava o Senhor enquanto o meu irmão estava morrendo? Talvez você esteja aqui hoje se perguntando se Jesus, ele realmente é tudo isso que você disse, Carla. Onde ele estava enquanto eu estava sendo ferida? Onde ele estava enquanto eu estava sendo abandonada? Onde ele estava quando eu estava assinando aquele divórcio? Onde ele estava quando eu estava recebendo aquele diagnóstico? Onde? Onde você estava, Jesus? E ali, face a face com Marta, o Filho de Deus, o Cordeiro perfeito, ele libera uma das maiores revelações escritas na palavra de Deus. Enquanto Marta contemplava a morte, diante dela estava a vida. E ele fala para Marta: eu vou ressuscitar Lázaro. E ela fala: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Não, Marta, você não entendeu. E aí ele não repete: eu vou ressuscitar Lázaro. Ele fala outra coisa. Ele fala o quê, minhas irmãs? Eu sou a ressurreição. A resposta para mim e para você não é um milagre. A resposta é uma pessoa. A resposta é Ele. Se Jesus estivesse lá antes de Lázaro morrer, eles não teriam testemunhado o maior feito do ministério de Cristo. A boa notícia é que Jesus não chegou tarde demais. Jesus não chega atrasado. Ele chega no tempo certo, para que você veja e creia que diante de você não está apenas alguém que pode realizar um milagre, que diante de você está o grande eu sou. Eu sou a ressurreição. Jesus, ele não é apenas um amigo nos momentos de solidão. Jesus não é apenas uma segunda opinião de um diagnóstico. Jesus, ele não é um psicólogo que fica ouvindo os nossos traumas. Jesus, ele não é o nosso assistente pessoal que está ali para resolver os nossos problemas. Ele não serve apenas quando estamos passando momentos difíceis. Se nós soubéssemos quem é Jesus. Marta estava esperando apenas um milagre, mas diante dela estava a própria ressurreição. Jesus, ele tem 7 declarações no Evangelho de João sobre o que ele era. Ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Ele não quer apenas te encher de recursos para essa vida. Ele tem um alimento que, se você desfrutar, você jamais terá fome. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Ele não quer apenas iluminar os nossos passos para nos mostrar qual é o próximo emprego que a gente tem que
ter ou a próxima casa que a gente tem que mudar. Ele é a luz que nos guia para um caminho de eternidade. Eu sou a porta. Ele não está aqui apenas para abrir uma porta para você. Ele abre a porta da salvação da tua alma. Eu sou o bom pastor. Você não está aqui diante de uma religião. Você não está aqui diante de misticismo, de rituais mortos. Você está diante de um Deus que é vivo. E Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Ele não tem apenas o poder para curar uma enfermidade. Se foi isso que hoje você veio buscar, quero te dar essa notícia: Ele pode fazer. Mas talvez você chegou aqui sem esperança. Já está morto, cara. Já cheira mal. Ele tem o poder para trazer vida, porque Ele venceu a morte. Não existe nada que possa parar ou impedir aquele que está acima de todas as coisas. Você pode ficar de pé nesse momento. Você, minha irmã, não está sendo enterrada. Você está sendo plantada. Enterramos aquilo que está morto, mas plantamos aquilo que tem potencial de vida. Não é por acaso que você está aqui hoje. Se nós estamos falando de um Jesus que desceu da sua glória, um Jesus que pegou a morte de surpresa, um Jesus que tomou nas suas mãos toda a autoridade nos céus e na terra. Você acha que Jesus não pode trazer vida em qualquer que seja a área da sua vida? Você realmente acha que Jesus não é capaz de trazer Lázaro de volta da sepultura? Eu não sei qual é o seu Lázaro nessa noite, mas todas nós temos aqui um Lázaro que está enterrado, que está cheirando mal, que já perdemos as esperanças, mas que hoje você está diante daquele que falou com Marta naquele dia: Marta, Marta, eu vou ressuscitar, Marta. Eu vou trazer a vida. Quem fala com você, Marta, não é apenas um curandeiro. Quem fala com você, Marta, não é apenas um mestre sábio. Quem fala com você, Marta, é o grande eu sou. Quem fala com você, Marta, sou eu, aquele que tem um nome acima de todos os nomes. O nome de Jesus está acima das suas circunstâncias. O nome dele está acima das impossibilidades. Será que você pode começar a declarar essas palavras sobre a sua vida? O nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade em seu nome. O inferno treme, e em seu nome os
podem viver. Declare essas palavras nessa noite. Declare vida sobre aquilo que de repente está morto, que já morreu, que para você declara que já morreu. Mas o Senhor Jesus, aquele que um dia foi cravado numa cruz, foi colocado dentro de uma cova, mas a palavra diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele tomou as chaves da morte, do inferno. Ou seja, a morte já não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então abre a sua boca nessa noite e declara vida, 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 vida de Deus fluindo aqui nesse lugar nessa noite. Vida de Deus fluindo aqui. Aleluia. É hora de avançar. Pode estar cheirando mal, você pode ter perdido a esperança, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar uma direção. Avance, comece a marchar em direção àquilo que tem te amedrontado, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se ela disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que não é você para recuar. É esse câncer que vai embora, é esse diagnóstico que vai embora, é esse divórcio que vai embora, é essa depressão que vai embora, é esse filho desviado que vai voltar para a casa do pai, é essa família que está desmantelada que vai ser restaurada. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos diante daquele que declara: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Eu sinto o Espírito Santo nesse lugar, fazendo como se fosse uma operação. Ele está abrindo a ferida. Está doendo. Está desconfortável. Tem algumas de vocês que estão com aquele sentimento de que nem queria estar aqui. Mas as mãos que ferem são as mãos que curam. Aquele que abre a ferida é aquele que fecha a ferida. Ele está te levando para um lugar diferente, minha irmã. O desconforto faz parte do processo. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus da colheita. Ele é o Deus do resultado. É Ele que traz o resultado, mas o processo somos nós que passamos. Ele não vai nos isentar daquilo que eu e você precisamos fazer. E a gente precisa dar o passo de fé. A gente precisa decidir crer. O oposto de autossuficiência não é fraqueza, é fé. Não é que você está fraca,
é que você aprendeu a ser dependente daquele que pode todas as coisas. Jesus, na casa de Marta e Maria, ele só fez aquilo que Deus poderia fazer, mas aquilo que o homem podia fazer, foi o homem que fez. Jesus não rolou a pedra, Jesus não desenfaixou Lázaro. Quem fez isso foram eles. Então o Senhor te chama nessa noite, nesse primeiro dia de conferência, para empurrar essa pedra. Quem vai trazer Lázaro para fora é Ele, porque isso somente Ele pode fazer. Mas é você que precisa empurrar a pedra. Eu não sei qual é a pedra que hoje você precisa empurrar. Se é a pedra da incredulidade, se é a pedra da apatia, se é a pedra da falta de perdão, se é a pedra do orgulho. Eu não sei qual é a pedra que hoje você precisa colocar diante desse altar. Mas você precisa tirar essa pedra do caminho. Jesus, Ele não vai fazer aquilo que você pode fazer. Somos nós que tiramos a pedra. Somos nós que hoje tomamos um passo de fé. Eu vou sair daqui dessa noite e talvez a minha vida vai continuar exatamente como estava. Mas eu vou dar um passo de fé. Eu vou empurrar essa pedra da falta de esperança, do desânimo, da incredulidade. E eu vou começar a caminhar com os meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé. Minha irmã, se você soubesse a batalha espiritual que foi para que esse dia acontecesse. Deus está interessado no teu milagre, sim. Deus está interessado em transformar a sua vida, sim. Deus está interessado em te curar, sim. Deus está interessado em te libertar, sim. Você só precisa tirar a pedra do caminho. O Senhor bate a porta. Quem abrirá a porta para Ele entrar? Eu não sei se existem mulheres aqui no nosso meio que talvez nunca fizeram uma confissão aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não posso terminar essa primeira noite sem te dar essa oportunidade. Se hoje você está aqui, você nunca fez essa oração de confissão, de dizer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Todas nós com os olhos fechados, eu queria que você que sente no seu coração que hoje gostaria de publicamente declarar: eu pertenço a Cristo. Você pode levantar a sua mão nessa hora. Será que nós temos alguma mulher aqui no nosso meio hoje que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Uma casa de filhas. Uma casa de filhas. Oh, Espírito Santo de Deus. Minhas irmãs, o Senhor começou a operar. Eu quero te dizer que tudo aquilo que Ele começa, Ele termina. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Confie naquele que está te chamando. Creia. Jesus, Ele fala para Marta naquele episódio de João 11: Marta, se você somente crer, você verá a glória de Deus. E o Espírito Santo falou comigo: Carla, se você somente crer, você verá nesse lugar mulheres sendo curadas, mulheres sendo restauradas, mulheres sendo libertas. Eu creio, eu creio, eu creio que Deus fará nesse lugar coisas grandiosas. Levante as suas mãos. Aleluia, Jesus. Em seu nome, Pai, nós declaramos. Em seu nome nós consagramos esses próximos dias que viveremos nesse lugar. Sabemos que isso não é sobre um evento, não é sobre
algo que nasceu e surgiu no coração de um homem, mas nós entendemos que isso é algo que nasceu no teu coração, ó Pai. Que o Senhor é o mais interessado para que as mulheres desse lugar sejam alcançadas, curadas, transformadas. Nós ouvimos tanto por aí fora de que Deus está levantando um exército de mulheres. Nunca vimos em nenhuma outra geração tantas conferências de mulheres, tantos ministérios de mulheres fortes. É porque algo está acontecendo. Deus, sim, de fato, está levantando mulheres no nosso meio. Mas como um bom exército e como um bom Deus, Ele não levantaria um exército de mulheres como Naamã. Por fora tem a armadura, mas por dentro estão leprosas, estão feridas, estão mortas. O Senhor, Ele precisa primeiro te curar, para depois te alistar para esse exército. Nós precisamos nos dar a oportunidade. Dar a oportunidade para Deus fazer isso, de dentro para fora. E eu creio que esses 3 dias, eles marcam um começo, um novo começo, uma nova estação. A estação da primavera, eu espero que não. Já foi tantas tempestades. Que venha a estação da colheita, Senhor. A estação da colheita. A estação da frutificação. Aplauda o Senhor, pois Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é digno de todo o louvor. Quem recebe essa palavra, diga amém. Será que a gente já acaba então? Eu queria chamar